Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias então no Salmo de número 103. Um dos meus salmos favoritos. Vou ajudar vocês mais uma vez. Eu sempre ajudo os irmãos a completar a sua leitura bíblica do ano, né? Vamos ler mais um capítulo completo. Eu estou usando a ARC, tá? Revista Corrigida. Obrigado. Vamos começar no versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Eu creio nisso. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente, o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus seja louvado. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Eu vou até reler esse versículo, porque você deve ter reparado que ele tem algo a ver com aquilo que eu tenho pregado todos os domingos de manhã. Vou reler o 18. Sobre aqueles que guardam o seu conserto. O que eu falava hoje de manhã? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 14, versículo 21. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E ele volta ao começo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus eterno, bendito seja para sempre o teu nome. Que o Senhor encha os nossos corações com a tua palavra viva e eficaz, para botar para fora tudo aquilo que não nos convém, para tirar o pecado, para tirar o coração rebelde, e para, Senhor Deus, permitir que nós recebamos um influxo novo do vento do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que eu diminua, o Senhor cresça, e a tua palavra, Senhor Deus, seja verdadeiramente pregada
de forma que os nossos corações possam perceber a tua presença e desejar cumprir aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Há um versículo na Bíblia que diz mais ou menos o seguinte, que assim como o homem se vê no seu coração, assim ele é. E esse salmo me leva a refletir sobre esse assunto. Porque ele é um salmo que começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele faz todas essas declarações que nós acabamos de ler. E me parece de uma maneira muito clara aqui que o salmista, ele, pelo seu conhecimento de Deus e pelo seu conhecimento de si mesmo, ele pode entender melhor a sua relação com o Altíssimo. Ele conhece a si mesmo. Por diversas vezes ele vai dizer, não só ele, mas nós temos pecado, temos iniquidade, temos coisas erradas na nossa vida. Então ele se percebe nitidamente como um homem, e como um homem pecador. E da mesma forma, na outra mão, ele está percebendo a existência de um Deus santo. Um Deus santo que, justamente por ser santo, se vê atacado e agredido na sua santidade pelo pecado e pela iniquidade que habitam no coração do homem. Os irmãos estão acompanhando? E o que fazer? Essa é a grande pergunta. O que fazer quando nós caímos em nós mesmos e temos esta convicção de pecado? Há pessoas que olham para si mesmas, confrontadas que são com a sua falibilidade, com a sua pecaminosidade, com a sua iniquidade, com os seus desejos sujos, e olham para si e dizem como Paulo: o bem que eu quero fazer não está em mim, não consigo. E o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. O que faremos num momento como esse? É a pergunta que eu me faço. Tem gente que vai se perceber pecador, vai perceber exatamente essa dinâmica e vai dizer: não, isso não é tão sério assim. Afinal de contas, o que eu faço de errado, eu faço de errado. Eu sei que está errado, mas todo mundo faz. Se eu não fizer, o outro vai fazer no meu lugar. Tem gente que pensa assim, você conhece gente que pensa assim: olha, eu não vou ser o único certinho não, porque se eu não fizer, o outro vai fazer. Então, ao invés do outro fazer, faço eu. Vou ganhar aquele lucro ilícito, mas se eu não ganhar, o outro vai ganhar no meu lugar. Todo mundo está aí adulterando e não pega nada, e eu vou adulterar também. E por aí vai. O pecado está no coração do homem, e ele se vê como um pecador, ele percebe que aquilo é errado, que há um padrão bíblico para aquilo que é certo e errado, que é a santidade de Deus, mas a pessoa prefere viver no cinismo. E sabe uma coisa? Eu não sou mais pecador do que ninguém, também não sou mais santo do que ninguém, vou ficar na minha. Esse não tem a menor perspectiva de perdão, nem de mudança na sua vida, porque você só pode aplicar uma mudança na sua vida a partir do momento que você está incomodado com algo. Na vida espiritual também é assim. Tem gente que vai olhar para o próprio pecado e vai fazer como Davi. Tem dois reis, aliás, na Bíblia, que são muito interessantes da gente fazer um paralelo. Um bate exatamente com o exemplo que eu estava dando aqui, que era o exemplo do lado mal da coisa, que é o rei Asa. O rei Asa, que na sua juventude foi um excelente rei, derrubou os altares de Baal, as Astarote, aquela coisa toda.
já nos últimos anos, ele pega os utensílios, os ouros da casa do Senhor e faz uma aliança com um rei estrangeiro da Síria para se defender contra o rei do Reino do Norte, que estava fazendo um pacto, se não me engano, com o Egito. E Deus manda o profeta lá e manda dizer: olha, se você tivesse me buscado, você poderia sair vitorioso nessa batalha, mas agora, porque você foi se socorrer no rei da Síria, acabou a história. Sabe o que o rei Asa faz? Ele manda prender o profeta. Herodes também manda prender João Batista pela mesma coisa. Ele estava vivendo em pecado com a mulher de seu irmão. Manda prender. Mas há um outro rei, que é Davi. Davi cometeu pecados absurdos, tremendos. Davi não só adultera com Batseba e acaba por engravidá-la, como também ele ainda por cima intenta e consegue matar o marido dela para esconder o seu pecado. Terrível. E Deus manda o profeta Natan até ele. E quando ele ouve a sentença do profeta, ele rasga o coração. E ele confessa: pequei contra o Senhor. E Deus dá uma sentença para ele por intermédio do profeta. E Davi aceita, porque ele sabe que não dá para bater de frente com Deus, porque ele sabe que ele ofendeu a santidade de Deus, o nome do Senhor. Ele sabe que Deus tinha colocado na posição de rei, não era para aquilo, e que ele errou rudemente, grosseiramente. O que a rebeldia do rei Asa e a rebeldia de Herodes conseguiu para eles? Nada senão condenação. Já o coração contrito de Davi, apresentado diante de Deus, e a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e humilde o Senhor não rejeita. Davi foi aceito, Davi foi perdoado. E graças a esse episódio macabro, nós ganhamos 2 salmos de confissão e de gratidão pelo amor e pela misericórdia de Deus. Davi escreve 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. Foram escritos por este homem. Não por acaso, esse salmo que estamos lendo é um salmo de quem? De Davi. Vejam como Davi, apesar das suas inconsistências, das suas falhas de caráter, das suas falhas morais, apesar do pecado que habitava na sua carne, Davi, ele tinha um alvo. O seu alvo estava no céu. Seu alvo era engrandecer o nome do Senhor. Ele não tem outra palavra para dizer. Ele começa e termina o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É preciso bendizer o nome do Senhor. E ele vai além: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quanta gente hoje, brigando com Deus. Morreu meu parente, Deus não atendeu a minha oração, esfriou a relação. Não consegui aquele emprego que eu queria, eu fui demitido daquele emprego, Deus, não me adiantou nada essa fé. Sabe, isso também é uma tentação. Falamos sobre as tentações hoje de manhã. E se você pegar na sua Bíblia depois em casa e for ler 2 salmos, que é só trocar o número assim, de um lado para o outro, é o 3 e o 7, é o Salmo 73 de Asaf e o Salmo 37 de Davi. Eles mostram que esse é um problema não só seu, não só meu. O problema das desilusões, por assim dizer, espiritualmente falando, ele é antigo.
e ele ataca todos nós. O Salmo 37 e o Salmo 73, eles vão apontar exatamente isso. É um choque de realidades, em que o salmista vai dizer que ele tem purificado a sua mão, as suas mãos, tem andado longe do pecado, que ele tem buscado a justiça de Deus, mas ele tem observado que quem está prosperando não é ele, é o ímpio, que está em pecado, que faz tudo que não presta. E o salmista entra em crise. Felizmente o salmista vai sair da crise. E o mais emblemático desses dois talvez seja o Salmo 73 de Asaf, em que ele vai dizer tudo aquilo que eu estou falando. Olha, o ímpio se dá bem, a mulher dele tem bastante filho, a plantação dele não dá bicho, não dá defeito, não dá nada. O ímpio parece só se dar bem na vida. E eu estou aqui me lascando, buscando o Senhor, tendo que ensaiar no calor, tendo que distribuir folheto no frio. Eu estou aqui trabalhando na obra e a coisa não anda. E aí Asaf vai dizer assim: até que entrei no santuário do Senhor, e ali pude contemplar o fim deles. Salmo 37 também vai dizer isso. Se você prestou atenção, o Salmo 103 aqui, ele também toca nisso. Porque o nosso objetivo, e é uma crise que nós temos hoje no nosso mundo evangélico, para citar a palavra que está na moda, do gospel, né? Essa turma gospel prega muito vitória. Mas que vitória é essa? É a vitória de trocar de carro, é a vitória de comprar um apartamento, uma casa própria, é a vitória de ter filhos inteligentes e tal. Mas falei isso de manhã. A vitória que a Bíblia fala é a vitória de estarmos perto de Deus e não nos afastarmos dele, mesmo em meio às maiores dificuldades. Isso é vitória. É vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, tomando a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Você toma a armadura de Deus justamente para ter vitória contra o pecado, aliás, contra o diabo e seus anjos que operam nas regiões celestes. É o que diz lá em Efésios capítulo 6: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra o diabo e os seus anjos que operam nas regiões celestes, neste mundo tenebroso. Isso é vitória. Isso é vitória. Veja que Davi celebra aqui exatamente essa vitória. E como é que ele chega à conclusão de que ele é um vitorioso, um abençoado? Ele bendiz o nome do Senhor, ele diz: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mais uma vez, que benefícios são esses? Aí você vai dizer: olha, Deus tem me abençoado, eu tenho tido comida na mesa, eu tenho uma família que me ama. Não! Deus tem te livrado de uma vida como era a sua vida antes que você conhecê-lo. Deus tem te livrado de uma vida de namoro, término, namoro, término, namoro, término, namoro, término, ou namorar uma, duas, três, quatro ao mesmo tempo. Deus tem te livrado de viver gastando o teu salário com álcool, com drogas. Isso é vitória. Deus tem te livrado de uma vida que poderia ser uma vida de opressão demoníaca e te libertou para a liberdade das trevas. Você é livre das trevas, você está na luz de Deus. Não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Alguém já disse muito acertadamente que, eu não me lembro quem foi, mas disse o seguinte, pastor Eimaldo: a gente acha que Satanás quer tirar os nossos bens. Satanás até toca nos bens, como fez com Jó. Ele até toca nos bens, mas o objetivo dele não é esse, não. Ele quer tirar a nossa paz, a nossa firmeza, a nossa certeza de que Deus é nosso Pai e está conosco.
amarrado, em nome de Jesus. Olha o que ele vai declarar: é Deus que perdoa as tuas iniquidades. Isso é vitória. Isso é vitória. É saber que sim, somos pecadores, mas Deus nos ama e nos perdoa, se verdadeiramente entregarmos a nossa vida nas suas mãos, arrependidos. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os irmãos ainda creem nisso? Esse é Deus. Ele limpa, Ele lava a nossa alma da iniquidade. Pecadores nós somos sim. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós somos limitados. Mas Ele mesmo deu o melhor que Ele tinha, o Filho, seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ser limpos da nossa iniquidade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E Ele vai dizer aqui no perdão de Deus: Ele perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades, redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Você quer mais bênção que isso, meu irmão? Não tem. É muita bênção. E Ele continua: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Você vai se renovando na bênção de Deus. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E aí Ele vai falando que Ele é misericordioso, piedoso, longânimo, grande em benignidade. Vou fazer uma pausa aqui só para dizer uma coisa. Você já deve ter escutado que às vezes o povo fala que nós estamos vivendo no tempo da graça. O tempo da graça, então quer dizer que no Antigo Testamento não tinha graça? Acabei de ler esses versículos aqui no Salmo 103, Antigo Testamento. É graça pura, favor imerecido. Quem é que merecia a benignidade, a bondade, a paciência, o amor de Deus? Ninguém. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mesmo assim, Deus nos abençoa com a sua benignidade, com a sua liberação de perdão mediante o verdadeiro arrependimento. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. O que quer dizer essa frase? Deus é fiel. Fiel aqui significa digno de confiança. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Então, se está escrito: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, é porque Ele vai nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está escrito, pode confiar. Deus falou. Por que duvidar? Por que duvidar? Aqui no Antigo Testamento, estamos vendo aqui uma tremenda de uma manifestação da graça. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Sabe o que seria Deus tratar de acordo com os nossos pecados? Seria fazer justiça, é ou não é? É, fazer justiça. Olha, a alma que pecar, esta também morrerá. Mas, meu irmão, vamos falar sério. Se essa lei se aplicasse dessa forma, se ela se aplicasse dessa forma, não ia ter um sobre a face da terra. Se tivesse valido mesmo ali a ferro e fogo, no dia em que comeres da árvore que está no centro do jardim, certamente morrerás, tinha morrido na hora. Adão e Eva com ele. Mas o Senhor é longânimo, abençoador, não nos trata de acordo com a nossa iniquidade. Ali no Éden, Ele mostrou a gravidade, e ali no Éden Ele já apontou para a vinda do Messias, que seria a solução para aquela injustiça perpetrada pelo homem e pela mulher. E como digo mais uma vez que nós estamos tratando de graça no Antigo Testamento, os meus versículos favoritos
Meus versículos favoritos desse salmo são o 11 e 12. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, se coloca no tempo do salmista. O salmista olhava lá para o céu, para as estrelas, para as nuvens que fosse, e dizia: aquilo é inatingível, uma distância enorme. É isso que ele quer dizer. Essa distância que eu não consigo nem sonhar em alcançar, é o que Deus separa. Como é que é? Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia de Deus é desse tamanho, assim, olha lá para as estrelas. É uma forma poética de dizer o quanto ele sabia, conhecia a misericórdia, o amor e o perdão de Deus. Quanto está longe o Oriente do Ocidente. Você pensa que nós estamos no Ocidente, estamos aqui no Brasil, está perto da Índia, está perto da China, está perto do Japão? Não. Essa distância é descomunal entre o Oriente do Ocidente. Só não vale a cidade de Budapeste, né? E tem ali a ponte que liga o Oriente ao Ocidente. Não foi isso que Davi quis dizer. Davi quis dizer essa distância descomunal entre o Oriente e o Ocidente. Essa é a distância. O que o Senhor faz? Assim afasta de nós as nossas transgressões. Há um outro salmo que diz que os nossos pecados são lançados no fundo do mar do esquecimento. Deus não fica ruminando: vou guardar aqui, está aqui na fichinha dele, vou botar aqui, olha, nesse dia pecou assim, nesse dia vacilou assado, naquele dia. Nós fazemos isso, Deus não faz. Deus perdoou, e perdoado está, e selado o perdão, foi riscada a dívida. Isso é vitória. Vitória que nós não alcançamos, que nós alcançamos pura e simplesmente pela graça, por receber do Senhor. E o verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus não nos trata com excessiva carga, mas Ele tem um coração disposto a nos perdoar. Não aquele perdão de passar a mão: coitadinho, está pecando, mas é isso mesmo. Não. Observe que sempre está condicionado ao arrependimento. Aqueles que o temem, aqueles que o amam, sempre condicionado a isso, não ao ímpio. Ele faz misericórdia de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. De quem? Daqueles que o temem. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Mais uma forma, aqui agora incidentalmente, de comprovar aquilo que falava hoje de manhã sobre a palavra de Deus. Ela precisa ser lembrada, ela precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Vivo citando aqui Deuteronômio capítulo 30, versículo 14: mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Isso é bom, isso nos alimenta, isso nos aproxima de Deus, isso nos afasta do pecado, e isso nos abre a porta para tudo isso que está aqui, para recebermos o perdão de Deus, para recebermos a graça de Deus, para recebermos a paternidade de Deus. É tempo, meus irmãos, de nós olharmos para o nosso Deus, olharmos para nós mesmos, como fez o salmista. Não adianta você olhar para si mesmo e dizer: caramba, eu sou um verme, um pecador, eu não consigo parar de pecar. Não, você não consegue. Não, pela tua força você não consegue. Pelo teu poder, pela tua autoridade pessoal, pela tua firmeza pessoal de dizer: eu vou sair disso, eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, você não consegue. Mas, pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pelo amor de Deus,
pelo Espírito de Deus derramado, pelo sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos mudar o que precisa ser mudado. Nós conseguimos parar de falar o que não deve ser falado. Nós conseguimos parar de agir de formas que não devemos agir. É um processo. Lembre-se que a história não acabou. Lembre-se que um dia você se converteu. E como sempre falamos, a conversão é um ato. Você foi salvo. Deus abriu a porta do céu para você, limpou a sua folha corrida. Mas a história não acaba ali. Ali se inicia um processo chamado santificação. É um processo contínuo que depende de Deus, depende do Espírito de Deus, mas que depende também de mim e de você, calcados na palavra de Deus, buscando conhecer qual seja a vontade de Deus para vivê-la, buscando e entendendo pela palavra de Deus o que precisamos mudar, que linha de pensamento precisa ser usada. Diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que mudemos a nossa mentalidade. O nosso modo de pensar precisa ser mudado. Como é que ele vai ser mudado? Pela palavra de Deus, moldado pela palavra de Deus. Agora, Filipe não é mais Filipe. Como disse, foi quem? Foi Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Agostinho era chegado à prostituição e tinha lá uma menina lá que era velha conhecida dele, se vocês estão me entendendo. E depois da sua conversão, Agostinho chega lá naquela cidade da Itália, e aquela moça já acostumada a prestar serviço para Agostinho, ela ouvindo a multidão começa a chamar por ele, ele começa a desviar e vai fugindo no meio da multidão, até que ela o cerca. Tipo assim: Agostinho, o que está acontecendo? Não estou te entendendo, você está aqui, não vem me ver e tal. A resposta que ele teve naquele momento para ela foi: eu não sou mais eu. Gálatas capítulo 2, versículo 20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi isso que Agostinho quis falar no susto: eu não sou mais eu jamais serei eu mesmo, eu não posso voltar às antigas práticas, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor, Ele nos libertou para a liberdade. E aqui no Velho Testamento nós já aprendemos isso, que o nosso Deus, Ele verdadeiramente se preocupa com aqueles que o buscam, com aqueles que o amam. Por isso o salmista vai nos chamar novamente, não só a nós, mas ele vai chamar até os anjos: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Ele chama os próprios anjos para bendizer ao Senhor, convicto daquilo de que Deus realmente faz todas essas coisas maravilhosas internamente na sua vida, no seu coração, e externamente ao seu redor. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. A própria natureza está sendo conclamada para ser adoradora do Senhor. Mas no fundo, o regozijo estará no coração dele. Ele explode novamente: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Fala a verdade, quando foi que você teve esse prazer, essa alegria, pela última vez, de dizer: caramba, Deus, eu sou grato, Deus, eu te agradeço, como eu te amo, porque o Senhor tem feito tanto na minha vida. Eu olho para quem eu era,
Eu não consigo acreditar que aquela pessoa era eu. Como disse Calvino, o que há de ruim em mim sou eu mesmo. Mas se você acha que há algo de bom na minha vida, isso aí é Deus. Como aquilo que era torto foi sendo desentortado pelo Senhor, como aquilo que era apodrecido pelo pecado, de repente tomou um novo rumo, um novo jeito. Como um homem que vivia embriagado, batia na mulher, nos filhos, agredia todo mundo, hoje é um santo homem de Deus, prega a palavra de Deus. Quantos casos assim nós conhecemos, de gente que mudou completamente a sua vida, tinha uma vida completamente desregrada, e porque se encontrou com o Senhor, experimenta a alegria e pode dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nessa noite nós possamos fazer essa reflexão, poder dizer também ao Senhor: Senhor, meu Deus, obrigado. Primeiramente, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agora, se você não tem tido essa alegria, se você não tem experimentado esse prazer na presença de Deus que o salmista Davi experimentou, e se já tem algum tempo que a tua relação com Deus pode ter de repente esfriado, a palavra que eu dou para você é a seguinte: volta hoje, não deixa para amanhã, dá o primeiro passo, vai até Ele e diga, mesmo que você diga assim: Senhor, olha, quanto tempo eu não paro para orar de verdade, com o joelho no chão, com o coração na mão. Tem gente que, mesmo estando na igreja, tendo 20, 30, 40 anos de igreja, só vai ter um relacionamento de oração verdadeira com Deus no momento da crise, no momento que a coisa aperta, ela vai buscar a Deus. Nosso relacionamento com Deus tem que ser diário. Retoma hoje. Não sei para quem eu estou falando isso aqui, mas retoma hoje. Hoje, a tua prática de leitura, tua prática de oração. E não dependa de sentimentos. Mas eu não estou sentindo. Não espere sentir, não. Faça. Diga para o Senhor de coração: Senhor, eu quero ter um renovado prazer da salvação. Eu quero bendizer o teu nome. Eu quero ler o Salmo 103 para o Senhor. Porque eu reconheço, ainda que o meu coração não sinta, mas eu reconheço que tudo isso aqui é verdade na minha vida também. Por isso eu racionalmente, com a minha mente, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelo meu afastamento, pelo meu esfriamento. Quero que o Senhor, meu Pai, entre novamente na minha vida, que o teu Espírito venha me guiar. Faça essa prova com Deus. Faça esse experimento com Deus. Não permita que a frieza, que é uma raiz de amargura, ou qualquer outra coisa, te afaste do Senhor. Porque, como lemos aqui no Salmo, Ele não se afasta de nós. Ele jamais se afastará de nós. Ele sempre está com a mão estendida, disponível. Nós é que muitas vezes somos rebeldes e viramos as costas a Ele. Vamos orar? Deus eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Meu coração queima. Bendize a minha alma. Minha alma bendiz ao Senhor nesta noite. Que essa palavra possa tocar profundamente na vida de cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, faça a obra em cada coração. Que o Teu Espírito Santo faça aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Que haja corações quebrantados e tocados pelo Teu Santo Espírito, renovados para uma vida de louvor, adoração e reconhecimento do Senhor em todos os nossos caminhos. Que o Senhor, meu Pai, traga novamente aquele que está frio na fé. Que o Senhor renove as forças alcançadas. Que o Senhor mostre mais uma vez o poder, a autoridade da Tua mão, dos Teus braços de amor, aqueles que porventura
estejam esgotados na fé. Que o Senhor, meu Pai, nos ensine mais sobre Ti mesmo. Nós possamos olhar sim para nós com humildade diante do Senhor. E que também possamos olhar para o Senhor na expectativa e com a esperança de que o Senhor vai fazer a obra, porque o Senhor não desiste de nós. Todas essas coisas colocamos no Teu altar, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.